Paz e graça, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Lembrando que nós estamos trazendo alguns vídeos com a temática As 3 grandes tentações que Jesus passou. Mas antes de comentar esse segundo vídeo, eu queria pedir 2 favores a você. O primeiro é que você possa se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, comente, deixe seu comentário e aperte na joinha, né, como eles dizem, tá bom? Porque isso ajuda ao YouTube a divulgar. O YouTube entende isso como bom e divulga para mais pessoas, tá? E acione as notificações para que você possa estar sempre recebendo o nosso material. Ok? Bem, o segundo favor que eu te peço é que se você está à procura de fazer um curso de capacitação ou de crescimento espiritual, aqui nas descrições nós temos muito material de qualidade, cursos para nível ministerial, curso de teologia, muita coisa e pode abençoar a sua vida ou alguém que você conheça que precisa, tá bom? Agradeço a sua atenção. Bem, nós estamos falando das 3 grandes tentações que o Senhor Jesus passou e que nós, de uma forma ou de outra, também passamos ou iremos passar, ok? Para isso, eu quero ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 4, agora a partir do versículo 1, mas vamos deter no versículo 2 em diante, ok? E o texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, respondendo disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira grande tentação que o Senhor Jesus passou. E aqui nós temos algumas lições para que nós também possamos passar. Primeira delas, o texto diz que o Senhor Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Pergunta: uma pessoa que está jejuando há 40 dias e 40 noites ter fome é pecado? Não. Aqui o Senhor Jesus estava com uma necessidade real. O Senhor Jesus tinha fome, ele estava com a necessidade real. E veja, Satanás está tentando Jesus com uma necessidade. Ele precisa daquilo. Jesus precisa comer. Ou seja, o inimigo está usando uma necessidade de Cristo para tentá-lo. Aí você pode dizer, mas pastor, se Jesus estava com fome, não era uma tentação, é para Jesus comer. Não, escute. O diabo usa de uma necessidade para tramar uma tentação. Então, muitas vezes, você tem uma necessidade real. Por exemplo, os jovens têm a necessidade real de ter uma esposa, um esposo, né? De ter a sua família, as suas relações, é uma necessidade real. Por exemplo, a pessoa que quer um dinheiro para ter uma casa boa é uma necessidade real. São muitas as necessidades que nós temos e o inimigo usa disso para transformar essa necessidade em uma porta de pecado, de erro. Por exemplo, um jovem casal que está namorando, se eles têm as suas necessidades humanas, essas necessidades são reais e vão ser supridas no momento certo, do jeito certo. Mas o inimigo vai transformar essa necessidade real e boa em uma necessidade que precisa ser resolvida na hora. E aí é o que o inimigo disse aqui: olha, tu não está com fome? Ele disse: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, ou seja, colocou dúvida. Se tu és o Filho de Deus, tá com fome por quê? Pede para essas pedras transformarem em pão, ou seja, resolve a tua necessidade agora. Percebeu a tentação? Há uma necessidade real, há uma dificuldade real, mas o inimigo usa disso para que a pessoa obedeça a ele, ao inimigo. Transforme essas pedras em pães, ou seja, se Jesus estava com fome, está 40 dias e 40 noites sem comer, transformar as pedras em pães parece não ter erro. Tem, porque até quando o diabo quer fazer uma coisa boa, ele não está com boas intenções. E nesse momento Jesus viu. Como é que Jesus resolveu isso, pastor? O texto diz, Jesus assim, ele porém respondendo disse: está escrito.
O Senhor Jesus pegou a orientação que Deus deu para todos nós, inclusive para ele, como filho de Deus. Ele pegou a orientação e disse: não, as minhas necessidades não serão supridas conforme a tua orientação, as minhas necessidades serão supridas de acordo com os direcionamentos que o Senhor Deus colocou na sua palavra. Está escrito: nem só de pão vive o homem, ou seja, a gente não vive só de resolver necessidade, a gente vive principalmente do que está escrito, porque aquilo que foi escrito por Deus, além de suprir as nossas necessidades, não nos afastam de Deus. Você entendeu? Então a primeira grande tentação foi nas necessidades reais, tentando transformar elas em portas de queda, de desobediência. Essa mesma ação o diabo vai tentar fazer com você, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. É por isso que você tem que entender, dentro dessa necessidade que você está passando, quais são as orientações que Deus já deixou. Porque Jesus está dizendo: nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de suprir as necessidades de forma imediatista vive o homem, mas ele vive do que a palavra de Deus prescreve para a vida dele e para as suas necessidades. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que isso esteja servindo de lenitivo e de fortaleza para a sua alma. Porque assim como Deus deu vitória ao Senhor Jesus, que estava nos ensinando como vencer as tentações, nesse momento também o Espírito de Deus vai te dar graça a vencer as suas mais profundas necessidades e cantar vitória em nome de Cristo. Amém? Bem, espero que esse vídeo te abençoe. Comente aqui embaixo se te abençoou, se Deus falou com você. Compartilhe com alguém e eu vejo você no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Até lá!